Haddad disse hoje que a queda de 2% na atividade econômica registrada no mês de maio, medida pelo Banco Central, já era prevista. O índice de atividade econômica é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país. Indica evolução da economia mês a mês. Para dar este resultado negativo, tem reflexo da manutenção dos juros altos no Brasil. Vamos ver a fala do ministro? Temos uma cartela para você conferir. Diz Fernando Haddad: a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte. Precisamos ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% de juro real ao ano. É muito pesado para a economia. Fernando Haddad, ministro da Economia. Kátia, aquele ponto que a gente tem batido aqui de forma consistente, de que esta taxa de juros, 10% real, ela é impeditiva para o crescimento do país. E aí a gente começa a ver os reflexos mês a mês, comprometendo, inclusive, previsões de crescimento do país otimistas. E o mais interessante, negativamente, é que não é só uma questão política, Ananias. A gente já viu, a gente vê manifestações do dito, do mercado, de investidores, de que isso não está fazendo bem para o país, não condiz com a realidade que já é possível para o país, mas ainda assim persiste, já é uma situação, assim, é unanimidade, não é unanimidade só do interesse do PT, do interesse do governo Lula, mas do interesse dos investidores, do interesse do mercado, de que isso mude. Assim, não há mais uma justificativa nem em nível interno, nem externo, para que essa política continue sendo aplicada desta forma. Aí se bate naquela tecla, da tal independência, da tal prerrogativa do banco de ter a sua independência, de determinar, mas de uma forma que parece que está numa bolha, não se está falando do mesmo país, da mesma economia, da mesma situação, das mesmas perspectivas. A impressão que a gente tem é essa, e fica difícil não vincular isso a uma tentativa de inviabilização mesmo da gestão. Com relação à independência... Na questão econômica. A independência do Banco Central, ela continua, aquela discussão, olha, de fato tem que se continuar assim independente. Agora, independente, mas com uma gestão, França, com um nome à frente, que pense no país e que cumpra uma prerrogativa dessa independência, que é o quê? Pensar, de fato, numa economia eficiente para o país. E, mais do que isso, reforça o discurso de que Campos Neto politiza as suas ações à frente do Banco Central. Está difícil defender o Campos Neto, França. Está difícil, Ananias. Tanto que os indicadores positivos que poderiam balizar essa queda na taxa Selic têm sido, inclusive, celebrados pelo mercado, como a Kátia citou, só que agora esse índice negativo pode até servir como baliza para o Campos Neto falar que vai manter a taxa de juros. Ele vai usar essa desculpa. O que parece, o que aparenta, Ananias, é que o Campos Neto ele fica tentando arranjar desculpas para não baixar a taxa de juros. Procura essas desculpas em âmbito internacional, numa questão de uma falta de solidez no mercado global, fica tentando encontrar desculpas, subterfúgios para que essa taxa de juros não baixe, apesar da maioria dos analistas, dos economistas sinalizarem que esse caminho para a queda nos juros já poderia estar sendo traçado pelo Banco Central. Então, para mim, agora em agosto, na próxima reunião, ele vai encontrar outra desculpa para que essa taxa de juros não caia. Olha, e você falou, Kátia, com respeito dessa convicção que também é do empresariado, também é do mercado, de que se precisa derrubar a taxa de juros. Tem uma repercussão hoje que é do empresário Alberto Saraiva, ele é dono da rede de restaurantes Habib's. Ele disse que não voltaria a apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e rasgou elogios a Fernando Haddad. Vamos ver então a fala do presidente do Habib's, que rasgou elogios à política econômica. Alberto Saraiva afirma: não apoiaria Bolsonaro novamente. Tem 500 coisas para justificar isso.
E completa. O empresariado está em total apoio a ele, Fernando Haddad. Tinha uma preocupação antes, quando ele foi escolhido, mas isso deixou de ter. De 0 a 10 é 10. Tudo o que ele tem feito é com coerência, inteligência, persistência. Cíntia Lages. Olha, eu acho que nenhum petista dá 10 para o Haddad, né? Está faltando uma coisa aqui, com outra certeza ali. não. Está faltando uma coisinha aqui, outra ali, né? Para os petistas darem 10 nessa escala aí. Mas olha, é isso mesmo. Mas eu acho que vai ter um ponto aí que vai ser importante para essa definição. O Campos Neto foi convocado para uma audiência no Senado. Né? Ele vai explicar aos senadores os motivos e tentar convencer os senadores, que foram eles que aprovaram o nome, não só dele, mas todos os demais. O Galípolo passou por lá recentemente. Eles colocam e tiram. Então aí você vê que já tem o executivo cobrando, o empresariado concordando. Eu lembro da Luísa Trajano, que interrompeu uma fala dele para dizer isso, que o Brasil não aguentava mais, não suportava mais. E agora você tem um Senado. Então você tem os poderes da República envolvidos diretamente com o Banco Central, que são o executivo, diretamente o executivo e o legislativo, que aprova o nome dele, o executivo, porque a política deve ser, teoricamente, embora independente, mas em consonância. Porque essa independência do Banco Central não é para um andar para um lado e o outro, não. Eu entendo que seja para evitar interferência política, mas acredita-se que o Banco Central do Brasil deva trabalhar em consonância com o governo do Brasil. E não contra o governo. Porque isso não é independência, isso é oposição. E não é papel do Banco Central fazer isso. Com E certeza, se não tivéssemos um mercado com esse posicionamento hoje, Também, aí é outra história. Mas, Osmando. Olha, a gente está cansado de falar isso aqui, que é impossível o Brasil prosperar, o Brasil realmente começar a se desenvolver, retomar o seu desenvolvimento econômico, as atividades do setor industrial, dos serviços, com as taxas de 10% reais descontada a inflação. Nós estamos nos aproximando realmente dos 10% de taxa de juros anual. Isso é impossível. Mas a gente vê, embora todos os indicativos econômicos, todas as projeções, todas as estatísticas, todas as revelações e dados dos institutos que aferem a economia brasileira têm mostrado exatamente o contrário do que o senhor Roberto Campos quer impor. O Brasil está com inflação em queda, o dólar em queda, a economia voltando, o desemprego diminuiu. Então, não há nenhuma razão. Eu só posso imaginar que o senhor Campos Neto, sentado naquela cadeira, ele está cumprindo algum acordo, alguma determinação, algum nó que ele tenha atado com alguém que não é do Brasil. Não é possível você manter essa insistência diante de fatos, quer dizer, confrontando os fatos, confrontando uma realidade brasileira para manter juros nesta dimensão, sacrificando o desenvolvimento do país, impedindo que as empresas possam contar com financiamento para tocar suas atividades. É alguma coisa que você só encontra explicação em algum acordo que o senhor Campos Neto tenha feito e que nenhum do Brasil, nem no governo, nem no mundo político, nem no mundo da economia, porque a gente tem visto, por exemplo, manifestações como essa vimos hoje do diretor, do presidente do grupo Habib's. Recentemente a gente mostrou um vídeo de uma palestra do presidente do grupo XP, que é uma das maiores instituições financeiras do país, uma das mais relevantes, e que ele faz elogios rasgados ao Haddad, faz elogio
a maneira como a economia está sendo conduzida e diz claramente que é impossível. Olha, quem está falando isso é alguém de banco, dizendo que é impossível você conviver com taxas de 13,75% ao ano que o senhor Roberto Campos Neto quer manter, quer impor a todos os brasileiros. A Haddad virou mesmo o queridinho do mercado, né? Depois dessa sequência aí de ações à frente do Ministério da Fazenda. Tem que fazer um filme, não tem? Todo mundo odeia o Cris, todo mundo ama o Haddad. Muito bem. Cíntia, o Brasil participativo. Pois é, finalmente terminou aquele prazo de consulta pública, terminou no domingo, foi até estendido durante 2 dias. A participação, Ananiesa, foi relativamente baixa, pelo menos eu achei, porque a gente está falando de participação online, né? Então, todos os números online são estratosféricos, normalmente. Aí foram os dados que foram apresentados hoje na rede social do Ministério do Desenvolvimento e Orçamento. Não, desculpa, é isso mesmo, Desenvolvimento e Orçamento, eu estou trocando tudo. 1.351.000 pessoas, 655 acessos, né? Não são pessoas necessariamente. 8.226 Não, esse que participaram, né? Porque acesso é o último ali, 4 milhões. Ah, tá. Então esse é o pessoal que participou, que daqui não consigo ler. Participou de todo o processo. Sim. Né? 27 plenárias, mais as reuniões dos interconselhos. Eu entendo que seja envolvendo tudo isso, né? Para dar desse volume. E o número que eu achei pequeno foi de propostas. Obrigada, Agora Juliana. sim. Pronto. 8.226 propostas foram apresentadas. A votação reuniu menos de 1,5 milhão de pessoas através da plataforma e esses foram os acessos. Então, o pessoal que abriu a plataforma, mas acabou não votando. Aí eu peguei as mais votadas, porque tem aquela ideia que foi lançada pelo Márcio Mascarenhas, que é o ministro da Presidência da República, que as 3 propostas mais votadas vão ser apresentadas diretamente ao presidente Lula, né? A gente tem aí as 2 principais propostas no país, que são relacionadas à saúde. Todas as 2, as mais votadas. Essas vão direto para o presidente Lula, quase 96 mil votos. A qualificação técnica e valorização profissional para ampliação dos serviços de saúde no SUS. Lá no detalhamento, é uma qualificação permanente para que o SUS possa ser valorizado, envolvendo profissionais diversos. Foram 2 entidades que apresentaram essa proposta. Uma do Ceará, inclusive. O nome dela é Hilda Angélica, tá aí o nome dela. E outra de Norá Magalhães, do Mato Grosso. E o aumento do piso da enfermagem, que veio lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. Também já foi até enviada ao governo, tá aí a condição. Já enviada ao governo. Enviada ao governo. Significa que vai sair? As duas. Significa que vai sair? Não necessariamente. Que vai constar no orçamento participativo? Não. Isso ficou muito claro desde o início. Aí eu analisei também as propostas dos piauienses. A participação foi muito pequena. Eu encontrei apenas 15 propostas apresentadas pelos piauienses. Essas aí ainda nem são as... Pronto. Educação ambiental no Delta do Parnaíba, mas tem a primeira, Juliana, que teve 57 votos. Essa daqui. Pronto. Construção do gasoduto de... Opa! Não. É a anterior. É aquela outra lá. Isso. Construção essa é a mais votada do Piauí. Do Piauí. De Fortaleza a Teresina. Cochise não é um sindicalista? Eu acho que ele é um sindicalista. Com esse nome então, também já foi enviada... Isso aí é o que foi enviado para o governo. Né? Não quer dizer que vai constar no orçamento participativo. Só teve 57 votos. Esse gasoduto, ele pede aí a efetivação do projeto. Que pelo menos o projeto seja efetivado. É um pedido que existe há muito tempo, que acabaria com aquele problema... às vezes crise de abastecimento de combustível aqui, e teoricamente poderia reduzir o preço do combustível.
Eu confesso que eu não conheço esse projeto, eu não sei. Eu lembro que talvez há muitos anos atrás o governo Alberto Silva se falava sobre a construção de um gasoduto. E no primeiro mandato do governador Wellington Dias, também, né? Criou-se uma pasta, inclusive era a do Xavier, do filho com a mineração? Que era especificamente Gaspisa, para cuidar desse tema, mas não existia, né? A segunda proposta aqui do Piauí, Juliana, deixa lá só para eu ver que eu não lembro, pronto, é a criação de um polo universitário na maior zona de Teresina, que é a Zona Sul. Teve 54 votos, é da área de educação. Então, aí teve várias propostas, tá, de educação ambiental, várias. Lazer ambiental no Delta, educação ambiental na região do Delta. E teve uma que eu achei interessante, Recicla Ilha Grande, estudo de projetos de barramentos nos rios Piauí e Gravatá, para segurança hídrica, na bacia do rio Jequitinhonha. O pessoal da área ambiental estava bem mobilizado, né? Participativo. E essa bem aí, que foi o Wesley Paz, ele é jornalista? Não, né? Ele é jornalista. Wesley é jornalista, né? Eu achei que era ele. Então, ele falou do... tem muito em Campo Maior. A Palha da Carnaúba, que é um programa para beneficiar profissionais que trabalham na tiragem da palha de carnaúba de pelo, que é realmente um trabalho muito difícil, mas é muito limitado, tem um número muito pequeno de pessoas, não vejo isso como possibilidade de política pública. Eu achei que ia haver mais propostas. Faltou muita coisa direcionada à questão das mulheres, né, Cíntia? No Piauí não aparece nenhuma. E nem as mais votadas. Porque, assim, eu acho que isso faz o governo repensar sobre o método de consulta pública. Ou as pessoas não estão interessadas no tema. Aqui também tem dificuldade, tanto que o prazo foi estendido. Sim, sim. Então, do OPA, né, para participação popular. Aí o orçamento participativo, que é para ser uma coisa tão bacana, envolvendo muita gente, acaba ficando restrito a um pequeno número de pessoas. E aí, certamente, teve campanhas, as pessoas fizeram campanhas. Sim. Inclusive, eles orientavam isso. Olha, se você está com uma proposta lá na plataforma, faça campanha na sua rede social para o pessoal votar. Porque claramente foram feitas campanhas, porque a diferença de votação dos dois primeiros é muito grande para os demais. Tá aí, vamos acompanhar então, saber o que vai ser acolhido a partir dessa participação popular. De fato, teve algum ruído aí, onde a participação não foi expressiva.